Você já parou para pensar em quantas vezes você deixou a sua vida passar, só porque teve medo de tentar? Talvez não seja o fracasso que te assusta, mas sim o tamanho da vida que você poderia estar vivendo. Se inscreva no canal e deixe o seu like para receber novas reflexões. É um silêncio peculiar, não é? Não o silêncio da paz, nem o da contemplação. É o silêncio de algo não feito, o eco fantasma de um grito nunca solto, de um passo nunca dado. Este é o som da vida que permitimos que escorresse por entre os dedos, retida não por uma força externa, mas por um adversário infinitamente mais íntimo e paralisante, o medo de falhar. Ele se instala sutilmente, como um sussurro frio na nuca. Não é uma barreira de tijolos, é uma gaiola tecida a partir das expectativas dos outros, das nossas próprias exigências implacáveis e, acima de tudo, da aversão à dor da decepção, da humilhação, do "eu avisei". No fundo, sabemos que a falha é instrutiva, que é a argila com que se molda a experiência, mas a voz interior é mais alta. E se? Será que eu vou conseguir? É a pergunta mais frequente da nossa língua. E se eu tentar e não for bom o suficiente? E se eu me apaixonar e for rejeitado? E se eu mudar de carreira e me arrepender, perdendo tudo o que construí? A mente, nesse instante, não se torna uma aliada, mas sim uma arquiteta de cenários catastróficos, pintando o fracasso não como um percalço temporário, mas como um abismo final e irreversível. É irônico, o medo de cometer um erro nos leva a cometer o maior de todos, o erro da não ação. Começamos a viver a nossa vida em modo rascunho. Tudo é provisório, nada é comprometido. Não nos candidatamos àquele emprego dos sonhos porque deve haver alguém melhor. Não escrevemos aquele livro porque já existem livros suficientes. Não pedimos desculpas porque o orgulho dói menos. Nós nos refugiamos no porto seguro da mediocridade confortável. O esforço é minimizado para que, se a queda vier, a dor não seja tão grande. Vestimos a máscara da indiferença, alegando que não era tão importante assim, ou que preferimos coisas mais simples, quando na verdade, no fundo da alma, arde a chama do desejo não realizado. O medo de falhar é, na verdade, o medo de ser julgado ou, pior, o medo de descobrir que as nossas capacidades reais não correspondem às nossas esperanças secretas. E assim, ficamos à margem, observando com inveja e admiração silenciosa aqueles que ousaram. Aqueles que caíram, se levantaram com a poeira e continuaram, vestindo suas cicatrizes como medalhas de honra. Mas há uma falha mais profunda e corrosiva do que o fracasso visível de um projeto ou relacionamento. É a falha de quem você poderia ter sido. Anos se passam, e o rascunho da vida acumula poeira, nunca se tornando uma obra final. O que resta são as cicatrizes invisíveis da omissão. Não são feridas de batalha, mas as atrofias de um músculo que nunca foi exercitado. O músico que nunca tocou em público tem dedos rápidos, mas uma alma vazia. O empresário que nunca lançou a startup tem ideias brilhantes, mas uma conta bancária de sonhos. No final, a tragédia não é o que se perdeu ao falhar, mas o que se perdeu ao evitar a falha. O fracasso, pelo menos, lhe dá uma história, uma lição, um ponto de partida para o próximo passo. A inação lhe dá apenas o peso da incerteza, a eterna pergunta: e se eu tivesse tentado? Para viver plenamente, precisamos rasgar esse contrato silencioso com a perfeição. A vida não é uma performance ensaiada, é um improviso, cheio de notas erradas, dissonâncias, mas também de momentos de pura, inesperada beleza. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, tolos não sentem medo. A verdadeira coragem é sentir o medo de falhar, a pontada de ansiedade no estômago, o tremor nas mãos, e dizer: vou fazer isso mesmo assim. A falha não é o oposto do sucesso, é um pré-requisito para ele. É a bússola que aponta para o próximo ajuste de curso. Permita-se ser iniciante, permita-se ser ridículo, permita-se ser rejeitado. Porque cada tentativa, bem-sucedida ou não, é uma evidência inegável de que você está, de fato, vivendo. Portanto, liberte-se. Deixe de lado o medo do julgamento, o medo do "e se" catastrófico. O único fracasso que realmente importa é aquele que está sendo cultivado neste exato momento, o fracasso em ousar. O medo de falhar, ele chega silencioso. Ele não grita, não bate na porta.
Ele apenas te convence, devagar, de que você não é capaz. Ele te sussurra que é melhor ficar onde está, que o risco é grande demais, que você não tem o suficiente. E, sem perceber, você começa a viver dentro de uma caixa. Uma caixa feita de insegurança, de dúvidas, de lembranças ruins e de opiniões dos outros. Uma caixa onde não existe movimento, onde nada cresce, onde você respira, mas não vive. E é aí que começa o verdadeiro fracasso, não quando você tenta e erra, mas quando você nem tenta. Você já percebeu que as pessoas que mais conquistam na vida não são as mais inteligentes, as mais bonitas ou as mais talentosas? São as que continuam, mesmo quando dá medo. As que tropicam, caem, se machucam, mas levantam e dizem: eu vou de novo. Existe um mundo lá fora esperando a sua coragem aparecer. Existe um futuro que depende de uma atitude sua hoje. Existe uma versão sua, mais forte, mais confiante, mais viva, que só vai nascer quando você der o primeiro passo. E talvez você caia. Talvez as coisas não deem certo de primeira. Talvez você se frustre, chore, sinta vontade de largar tudo. Mas pensa comigo, e se, apesar disso, você continuar? E se a vida estiver guardando algo incrível para você, e você só precise chegar até lá? Você não faz ideia do que é capaz. Você não faz ideia da força que existe dentro de você. Você só precisa deixar o medo de lado, nem que seja por alguns segundos. Porque é assim que uma vida muda, em segundos. Num passo, numa decisão. A pergunta é: você vai deixar o medo continuar decidindo por você? Ou vai, pela primeira vez, escolher viver? A verdade é dura, mas necessária. O medo de falhar já te fez perder muita coisa. Mas ele só vai continuar te vencendo, se você permitir. Então respira fundo, olha pra frente, e vai. Vai com medo mesmo. Vai tremendo. Vai inseguro. Mas vai. A vida não espera. Os sonhos não esperam. E o seu futuro está implorando para você começar. Falhar não é o fim. Nunca foi. O verdadeiro fracasso é não viver.